noite para você que acompanha o RF Eleições. Essa semana estamos conversando com candidatos a prefeito de Hortolândia. Mais uma oportunidade para conhecer a fundo as ideias de candidatos e candidatas que querem administrar a cidade nos próximos 4 anos. A ordem de exibição das entrevistas foram definidas por meio de sorteio com a presença de todos os representantes dos partidos. Essa sabatina está sendo transmitida simultaneamente pela Rádio Transamérica FM. Participam da entrevista de hoje os jornalistas convidados Daniel Lobinho, da Rádio Transamérica FM, e o jornalista Leandro Moretti. Boa noite, Daniel. Muito boa noite, Noêmia. Boa noite, Leandro. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectadores. Leandro, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. O candidato sabatinado de hoje é o Dr. George, da coligação Compromisso com a Vida. Fazem parte dessa coligação os partidos PL, PRTB e PMDB. Dr. George tem 58 anos, é médico, casado, tem 3 filhas, foi vereador de Hortolândia e já atuou como médico em diversas unidades da saúde da região ali de Hortolândia. Bem-vindo, candidato. Boa noite. Boa noite, Noêmia, Daniel, Leandro, e boa noite a todos os telespectadores da RF-TV. É um prazer estar aqui. Candidato, nós vamos fazer perguntas para você, vai aparecer um reloginho na tela. Esse reloginho, ele é regressivo, então a partir do momento que a gente começar, que eu começar a fazer a pergunta para você, começa a valer o tempo e a gente tem 30 minutos corridos, sem edição, a respeito então desse nosso bate-papo dessa sabatina, tá bom? Será um prazer. Então nós vamos começar. O senhor vem tentando há um bom tempo ser prefeito de Hortolândia, né? O senhor é da cidade, já há um bom tempo o senhor vem pleiteando esse cargo majoritário na cidade. Por que ainda o senhor tem vontade de ser prefeito de Hortolândia? Em primeiro lugar, nós temos princípios e valores. É Deus, né? A nossa pátria, a nossa família, né? Eu sou médico de profissão, né? E a política a gente faz de coração. Eu já fui vereador várias vezes, 2 vezes presidente da Câmara, né? Agora falta eu ser prefeito, né? Eu acredito, como diz a Bíblia, para tudo tem o seu tempo, não é? E uma das maiores virtudes da vitória é a persistência. Agora, o ex-prefeito Perugini descansou, não é? Eu vejo que agora é o tempo de mudança, não é? Um tempo do conservador, não é? No poder, certo? E a mudança eu acredito que esse ano seja o Dr. George 22. Daniel Lobinho, sua pergunta? Olá, candidato, muito boa noite. No seu plano de governo, qual é o seu plano para tirar aquele gargalo ali que tem entre Hortolândia e a SP-101? Tá. Um dos principais problemas de Hortolândia é justamente esse. Nós somos uma cidade com 62 quilômetros quadrados. E, lamentavelmente, nos últimos anos, não houve planejamento no crescimento da cidade. Permitiram a cidade ficar praticamente como um formigueiro. Só para você ter uma ideia, Campinas tem 1.400 habitantes por quilômetro quadrado. Uma cidade normal, uma Indaiatuba, uma Jaguariúna, em torno de 800 habitantes por quilômetro quadrado. Hoje, em Hortolândia, nós temos em torno de 3.800 habitantes por quilômetro quadrado. Se permitiu, e esse é o prefeito, erro do prefeito, porque ele que assina, né? Verdadeiras cidades verticais. Né? Condomínios, por exemplo, na cidade de São Sebastião, onde viverão ali 1.300 famílias, cidades verticais, e não se planejou o crescimento. Ou seja, até o planejamento urbano ficou muito aquém do que se permitiu o crescimento. Falta de responsabilidade, falta de planejamento, até com quem já mora na cidade de Hortolândia. Como resolver isso? De uma forma interna, segurando o crescimento e fazendo o que se puder fazer em termos de ajudar ele a vir. Tá certo? Mas o estudo deveria ser mais regional, junto com o prefeito de Campinas, junto com o prefeito de Sumaré, de Nova Odessa, tá certo? Para a gente justamente estudar como fazer esses gargalos. Tem gargalos que eu vejo como simples, não é? Por exemplo, ali na Santana, em cima da Bandeirantes, é uma via só, a que se dobrou o viaduto, tá certo? Naquele gargalo ali na entrada ali da MS, poxa, às vezes a falta de uma alça da Bandeirantes faz com que a pessoa tenha que sair da Bandeirantes, vir aqui, perturbar a entrada da cidade, para depois entrar de novo no SP e ir para Montemor, Capivari. Quer dizer, tem alguns gargalos que é fácil você falar assim, que você vai fazer com uma certa facilidade, tá certo? Então é corrigir o prejuízo, corrigir a falta do planejamento e esse aumento populacional permitido, tá certo? Não planejado, porque primeiro, numa vez você faz a infraestrutura.
Você permite crescimento conforme, tá certo, o planejamento. Se aumentou, aumentou também o número de guarda municipal, aumentou o número de professor, de creche, né? Ver o ir e vir, as rodovias, né? Ver as avenidas, certo? Para depois se permitir. Então, estou falando disso, permitir o crescimento de forma irresponsável e os serviços não acompanham esse crescimento. Agora, vamos falar a longo prazo, que é bom sonhar, né? Que já fique registrado. Uma coisa que salvaria, não só Hortolândia, mas a região metropolitana, seria, por exemplo, o metrô de superfície. Porque chega uma situação que você tem que pensar no transporte em termos regionais, não é? Agora, várias coisas, por exemplo, eu tenho que trabalhar para o cidadão de Hortolândia também ter emprego na cidade de Hortolândia, capacitar a mão de obra dele. Porque é muita gente vindo para Campinas, muita gente vindo de Campinas para Hortolândia. Quer dizer, tem vários fatores a serem trabalhados num conjunto, né? Uma das primeiras coisas, já que não teve planejamento, é você fazer um novo projeto de mobilidade urbana. Tá certo? Tanto interna como planejamento também com algumas ações regionais. Leandro Moretti. Essa questão do crescimento verticalizado que o senhor citou e que hoje é preciso dificultar, segundo o senhor, candidato, não houve planejamento. Quando o senhor diz dificultar, eu talvez não tenha entendido. O senhor não trará novos investimentos imobiliários para o município? Bom, investimentos imobiliários são bem-vindos desde que sejam com responsabilidade social. Não é? O capitalismo, não é? O ganho do imobiliário não pode prevalecer em cima da qualidade de vida do cidadão que já mora em Hortolândia. Então, somos um formigueiro da cidade, né, da região metropolitana de Campinas. Lógico que nós temos que brecar esse formigueiro e correr atrás do prejuízo. Que os serviços públicos se equilibrem com o crescimento que já existiu para eu continuar permitindo o crescimento populacional, não o crescimento da cidade, que graças a Deus, a maior renda da cidade não é o IPTU, que é quase nada. A renda da cidade é SMS, ISS, são as nossas indústrias de peso que contribuem para o município. Então o município há de continuar crescendo, né? Mas a população primeiro vão cuidar dos serviços públicos, que deixaram a desejar, que ficaram para trás. Vamos continuar crescendo agora em termos de investimento na nossa indústria, no nosso comércio, né? Empresas de tecnologia se dispõem a vir na região, cuidar das que já existam, o senhor me entende? Agora é equilibrar. Ultrapassou, foi irresponsável o crescimento populacional. Tanto é esse disparate, mais do que o dobro, quase o triplo de Campinas em termos de quilômetro por metro quadrado. Vou continuar permitindo, né, esses aumentos populacionais antes de cuidar da vaga da creche, do leito do hospital, do número de guardas municipais, não é? Da escola. Há 20 anos a gente faz uma escola, mais ou menos 20 anos nós temos o mesmo número de guardas municipais, em torno de 120, 125. Né? O número de profissionais da própria saúde, serviços. Eu sou médico na cidade há 30 anos. Há 30 anos a cidade tem 3 pronto-atendimentos, muda só o prédio, de UBE, de pronto-atendimento, virou UPA. Mas é 3 pronto-atendimentos. O pronto-socorro que lá existe foi o Dr. Jorge que inaugurou quando era secretário de saúde nos idos de 99. Aquele mesmo pronto-socorro muda a fachada, mas ali o número de consultórios, a estrutura é basicamente a mesma. O hospital, nós idealizamos o hospital e começou a construção quando eu era secretário, depois foi inaugurado em 2004. Né? E se chama Mário Covas porque quando eu era secretário, o próprio Mário Covas foi lá inaugurar com a gente pronto-socorro. Ora, são 60 leitos. E de 2004 para cá, a população triplicou, tinha 80 mil, hoje tem 240 mil. E os leitos do hospital continuam os mesmos 60. É lógico que vira o caos. Eu não sou contra o crescimento, mas o crescimento é de ser planejado. E não pode haver um crescimento que dê o prejuízo e prejudique os serviços públicos do cidadão que já reside na cidade de Hortolândia. Candidato, o senhor não corre o risco dessa forma do trabalhador que está no parque industrial de Hortolândia, onde o senhor diz que a maior arrecadação do município são ICMS, enfim, os impostos e não IPTU, desse cidadão ir morar nas cidades do entorno e consumir nessas cidades e não em Hortolândia, prejudicando o comércio local? Não, que eu já te digo, o que mais tem em Hortolândia aprovado é loteamentos e é prédios. E grandes partes desses loteamentos de prédios já estão aprovados e não tem moradores ainda. Aí me preocupa justamente isso. Já estão aprovados uma cidade para ter 350, 400 mil habitantes. Já está aprovado, mas não tem um morador lá ainda. Os prédios estão aprovados, esses de 1.300 na sede do seu São Bastião, por exemplo. Mas não tem morador lá ainda. O senhor entende? Então, nos próximos anos, com certeza, moradia não vai faltar para o trabalhador, não. Né? Vai sobrar moradia, como está sobrando
Tá certo? Há que se investir primeiro agora no serviço público. Eu quero que o morador de Hortolândia tenha um bom serviço de saúde, temos que fazer uma revolução na saúde, investir na educação, investir na mobilidade urbana, investir na segurança. Né? Primeiro eu quero investir nos serviços públicos. Eu acho irresponsabilidade. Vai num país desenvolvido, vê se eles permitem o crescimento populacional sem antes fazer infraestrutura. Não existe isso. Você vai para os países desenvolvidos, primeiro você está ali, abrindo a avenida, separando o espaço da creche, da escola, do posto de saúde, da área de lazer, para depois você pensar em vir um morador. Mas fez do contrário. Você me entende? Agora é corrigir, no meu modo de ver, um erro, uma falta de responsabilidade com a pessoa que já mora lá. Logicamente que a cidade fica cada vez mais insegura. Logicamente, cada vez a pessoa espera mais para ser atendida no serviço de saúde, nas filas e filas de tudo. Se aumenta a população, mas não aumenta o serviço público, vai virando caos. Agora, meu medo é o seu prefeito, em janeiro, e estourar a bomba na minha mão, porque os loteamentos já estão aprovados. Os prédios já estão em construção, mas os moradores ainda não vieram. Minha esposa, para levar minha filha que estuda no NASP, né, a 1,5 km de casa, antigamente demorava 10 minutos para ir e vir. Hoje demora 40, 50 minutos. Quando os prédios estiverem liberados à população, daqui a pouco minha esposa está demorando para levar minha filha na escola 1h30, 1 hora. Isso aí não é justo. Não é? Há que se deixar crescer. É bem-vindo o crescimento, sempre com responsabilidade, o populacional. Agora, o que produz riqueza para o município, isso aí tem que continuar crescendo, certo? De forma, certo? Temos que incentivar, isso aí é sagrado. Vamos agora, candidato, à nossa redação, acompanhar as perguntas dos jornalistas e a gente começa com a pergunta do jornalista Vinícius Boer, que está ali na telinha, a gente acompanha. Boa noite, candidato. Nas ruas, a gente tem encontrado pessoas que não querem falar e muito menos debater sobre política de jeito nenhum. Qual que é a sua estratégia, se eleito, para atrair o maior número de moradores de Hortolândia para os espaços de poder e, quem sabe, até mesmo formar novas lideranças locais? Em primeiro lugar, é o político profissional. Em primeiro lugar, eu falei, sou médico. Então, o cara vive da política, depende da política, e para se eleger, se elege a qualquer custo, né? Fazem um montão de compromissos e promessas que não são possíveis de serem cumpridas. Então, o eleitor, ele se sente sempre enganado pelo político, tá certo? E a gente mostrar que o nosso governo fará tudo o que prometeu para mudar essa imagem de que promete e não faz. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometeu tem que ir lá e fazer. Outra questão é cultural. Lamentavelmente, poxa, nós vemos uma classe política que desonra o nosso povo. Você só ouve falar de corrupção, só ouve falar de coisa que não deve. É gente apoiando quem não deve, gente apoiando o que não deve. Né? Os nossos políticos, de uma forma geral, deixam muito a desejar. Então é lógico que a classe política, eu sofro com isso, porque você tem um certo preconceito. Parece que mistura que todo mundo é farinha do mesmo saco. Mas nós temos que provar que justamente o mal está lá na política e tomou o espaço maior, porque a pessoa de bem ficou cômoda na cadeira e não saiu às ruas para combater e para ocupar os espaços. Já dizia Martin Luther King, pior do que o grito do mal é o silêncio da pessoa de bem. Então você é cidadão de bem, você tem que ir, tudo é política, o transporte é política, a segurança é política, tudo é política. Se você foge da política, fica pior. Porque se a pessoa de bem, com compromisso, com caráter, né, com princípios e valores não ocupar aquele espaço, o sem vergonha vai lá e ocupa. E ocupa de que forma desonrar o voto do cidadão, que cada vez fica mais decepcionado com a política. Então, há que haver uma mudança cultural. Avalie o candidato, vê o currículo dele, vê a ficha corrida, vai lá ver quantos processos ele tem, se tem processo em relação à malversação de usar equivocadamente o dinheiro público, vai lá e vê o currículo da pessoa, o preparo da pessoa, se a pessoa está preparada ou não para ocupar aquele espaço. Tem lá agora a rede social, pesquisa as redes sociais da pessoa, vê se ela fez o L, se é de esquerda ou não, entendeu? Vê os valores e princípios que ela defende, sabe? Então nós temos que colaborar com bons exemplos para dar incentivo para aquele cidadão ter novamente a esperança e confiança na política, que não todos são iguais. E que eu falo, se tornou um espaço de pessoas ruins, sem caráter, que olham mais para o umbigo, estão lá mais para serem servidos que para se servir, mais para ser abençoados do que para abençoar. Por quê? Porque o cidadão de bem ficou em casa, ou às vezes, culturalmente, né,
por causa de uma cesta básica, ou por causa de uma caçamba, de um favor, acaba votando em pessoas, certo? Sem o verdadeiro perfil de um bom candidato a aquele cargo que ele se dispôs a fazer. Candidato, quem pergunta agora é a jornalista Ingrid Voit. Vamos acompanhar. Olá, candidato. Boa noite. A minha pergunta é sobre segurança pública. Qual é o seu plano para ampliar a atuação da Guarda Municipal na prevenção da criminalidade em Hortolândia? Você vai priorizar investimentos em capacitação para a Guarda Municipal lidar com novas tecnologias e também estratégias de combate ao crime? Sim. Eu, como médico, gostaria até ter a oportunidade de falar um pouco sobre saúde, mas vamos falar sobre segurança. Eu sou pessoa conhecida do DERIT, que é o secretário de Segurança Pública. E já estive com o DERIT, que inclusive já fez um vídeo de apoio à nossa candidatura, tá certo? Discutindo vários projetos, né, que da própria cidade e também da região metropolitana, como por exemplo a muralha digital, tá certo? Mas vamos falar, a população foi permitida triplicar. Se triplicou o número de guardas municipais, de viaturas, entendeu? O que tem mais lá é radar para multar o povo. Não é? Eu mesmo, como médico, já paguei uma fortuna de multa esse ano. Você está ali na descida, ali, a 30 e tantos por hora já leva uma multa. O radar tem, agora a segurança não tem. Então o efetivo da Guarda Municipal para estar, o mínimo do mínimo, tinha que estar com 250 a 300 homens. E outra coisa, não pode estar lá com aquele carrinho, sem estrutura para combater um crime que cada vez fica mais forte. Tem que ter estrutura, tem que ter viatura, tem que ter armamento, né? Daí é conversar com o governo do estado, fazer uma composição entre as forças policiais, fazer um trabalho conjunto e combater a criminalidade. Hortolândia, o cidadão tem que botar cadeado, 2, 3 na porta. Comerciante assaltado semana sim, semana não. Gente morre baleado na frente da delegacia. Você que, às vezes, não tem muito, mas tem um pouquinho a mais, é tentativa de ameaça de sequestro, um montão de confusão. Hortolândia tem que se tornar uma cidade mais segura. E a segurança é paz, é saúde, tem que ter investimento em segurança. Nós estamos preparados. E já combinado com o governo do estado, no caso do DERIT, já conversei com ele, não é? E muitos projetos em relação à questão da segurança. Para começar, o efetivo da Guarda Municipal, capacitação da mão de obra, do guarda, fazer bases da Guarda Municipal regionais, como os quartéis regionais, sabe? Centralizar, né? E o povo quer ver o guarda na rua, no comércio, voltar à ronda escolar, fazer a ronda do comércio. E o Guarda Municipal está rodando os bairros. Ok, candidato. O senhor estava dizendo, né, que sobre a questão da saúde. Se o senhor fosse o prefeito, vamos supor que hoje fosse eleição e o senhor fosse eleito, o que seria a prioridade, assim, primeira coisa que você iria fazer na cidade, que seria a sua prioridade, que não está legal e precisa, como médico, de uma intervenção urgente? Eu sou médico há 30 anos na cidade. O que eu mais ouço no meu consultório são as lamentações, os sofrimentos, as angústias do povo. Isso não é de hoje, é 30 anos. Eu sou médico de pessoas humildes. Lamentações de? Relacionados à saúde. Então, eu sei exatamente a prioridade aonde cada detalhe. Eu faria primeiro, que já é meu compromisso, fazer um novo hospital de 180 leitos. Um novo hospital de 180 leitos, que já tem a localização e já tem o projeto. Aí eu pego um novo hospital de 180 leitos, né? Pego o hospital de hoje, que é o Hospital Mário Covas, e modernizo ele e faço ele no Hospital da Criança, no Hospital Infantil, com pronto-socorro infantil também, que acabaram na cidade de Hortolândia. Então eu tenho o Hospital de 180 leitos, que é a minha prioridade, o Mário Covas, o Hospital da Criança, tá certo? Aí tem um projeto que não é inventar a roda, é pegar o que já existe numa cidade e trazer para a cidade de Hortolândia. Chama Poupa Tempo da Saúde. Eu fui pegar o modelo em Santo André, vai lá ver na internet, Poupa Tempo da Saúde de Santo André. Tá certo? O doutor Bruno lá, o diretor, é meu amigo. É pegar o que já funciona lá e já trazer para Hortolândia. A gente resolve as especialidades e pequenos procedimentos. Só vai agenda, em uma semana com urgência, 30 dias na rotina, e já consulta, já sai de lá com todos os exames solicitados, já vai no balcão, já marca os exames e já marca a data do retorno. E, logicamente, primeiro fortalecer o sistema básico de saúde, colocar médico, que não tem que ter consultório, mas não tem médico. Os médicos, os enfermeiros, profissionais para atender o povo, né, nas unidades básicas de saúde, né, e colocar mais pelo menos 3 UPAs na cidade. Então, para mim, por isso nosso compromisso é com a vida. Para mim, a vida tem que ter prioridade. E nós vamos fazer para todas as áreas, vamos governar para todos, mas a saúde realmente é uma prioridade nossa, e governar para todos, mas em especial para os que mais precisam
do poder público. Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas, né, quais são as perguntas, as dúvidas que elas têm, principalmente em ano eleitoral, né, todo mundo fica alvoroçado com essa questão das propostas dos candidatos. Daí aqui, ó, cada papelzinho desse é uma pessoa que a gente perguntou para elas e elas então trouxeram aqui as suas dúvidas e eu vou abrir aqui um com a Lázara Pinto Segurança. Vamos ver. Candidato, o que é que você vai fazer para proposta para a segurança aqui da cidade? Pode responder. Todo mundo está preocupado com a segurança. A segurança em Hortolândia tem tirado a paz de todos, desde o cidadão do bairro, não é que tem que colocar, como já falei, 3 cadeados, o comerciante que é assaltado semana sim, semana não, as pessoas que saem para trabalhar às 5 horas da manhã e que são assaltadas nos pontos de ônibus quando vão trabalhar de manhã. Isso é de rotina na cidade, não é? Por exemplo, eu digo uma coisa, é triste, mas, poxa, eu já tive problemas com segurança muitas vezes. Visitas indesejadas na minha própria casa, com a família dentro. Então, realmente, sabe, nós temos lá a questão do presídio, que é uma coisa séria, né? O complexo ali penitenciário Campinas-Hortolândia, ali uma população carcerária de 9.000 pessoas. Então, nós temos que dar prioridade à segurança, não é? Eu, como diz, eu sou médico generalista, fiz uma pós-graduação em psiquiatria, e uma boa parte das vezes da preocupação, da depressão, da falta do sono da pessoa é a insegurança, a falta de paz e os traumas das violências da insegurança. Então, segurança tem que ter prioridade, tem que ter paz. Aumentar o efetivo da guarda de um momento para 300 e fazer uma guarda mais ostensiva, mais forte. Né? Utilizar tecnologia de ponta, o reconhecimento facial, câmeras de vigilância, tudo que puder ser usado, não só para dar a segurança, mas para o cidadão também ter aquele sentimento de segurança, para ter paz, para dormir tranquilo. Vou pegar outra pergunta aqui, ó. Outra pessoa que vai ser pescada aqui. Vamos pescar. Vamos pescar aqui. Transporte. A pergunta é da Giovana da Silva. Vamos acompanhar a pergunta. Candidato, eu queria saber aqui na cidade de Hortolândia, qual é a melhoria para o transporte público? Porque é uma demora, às vezes, nós ficamos num ponto esperando, hoje mesmo, cheguei atrasado do serviço, finais de semana, às vezes, não passamos e para pegar, nós temos que pegar Uber, né? Qual que vai ser a melhoria? Eu tenho ido às 5 horas da manhã, né, pedir volta nos pontos de ônibus. E eu vejo o formigueiro que é. É um formigueiro. Eu não dou conta de pedir a filha tão grande como se ele é um formigueiro. Né? Além de trabalhar, vai todo mundo espremido. E as reclamações, às vezes a pessoa demorar para ir para o trabalho 1h30. Aí imagina a qualidade de vida, 1h30 para você ir para o trabalho, 1h30 para você voltar do trabalho, 3 horas por dia que você perdeu dentro do ônibus. Há que se trabalhar com a pessoa que tem a concessão do transporte. Ele tem que atender as necessidades municipais. Se não atender, dentro do município, manda o prefeito. Aí um dos planos nossos é fazer uma rodoviária municipal, até porque é um absurdo o cidadão de Hortolândia ter que vir aqui em Campinas para pegar ônibus para São Paulo. E se for necessário, se a concessão não atender as necessidades, nós planejarmos um transporte interno, bairro centro e bairros, certo? Para a gente poder, pelo menos de forma interna, acabar com isso. Às vezes é mais fácil o cidadão sair de Hortolândia e consumir em Campinas do que pegar um ônibus do Jardim Amanda até o centro da cidade de Hortolândia e pegar 2 ônibus. Às vezes é mais fácil vir para Campinas, pegar um ônibus da Campinas para ir para o bairro. São coisas que não existem. Isso é falta de consideração com a pessoa trabalhadora. Não é? Isso aí o transporte é o caos, é uma questão de urgência, mais uma vez, de planejamento, de correr atrás e tem que ser solucionado, né? Como já falei, da questão municipal, mas também se trabalhar de uma forma regional, junto com o prefeito das cidades vizinhas e da região metropolitana como um todo. Candidato, eu vou voltar à questão que o senhor disse que faria um hospital novo na cidade e o Mário Covas viraria um hospital infantil, um pronto-socorro infantil. Recentemente, o IBGE divulgou que a população brasileira está diminuindo, a população jovem brasileira, e daqui a um tempo a população idosa vai aumentar bastante, porque as pessoas hoje em dia não querem mais ter filhos, né? Diminuíram o número de filhos e a população idosa vai crescer. Fazer um hospital infantil e a gente saber que a gente tem aí uma população idosa crescendo,
não dá, assim, não vai dar um problema lá na frente na hora de acertar Olha, a conta? Eu me lembro de reportagem que começa a diminuir a população para 2030 e alguma coisa. Até lá, minha população de Hortolândia já triplicou. E a OMS preconiza um leito para cada 1.000 habitantes. Eu vou só começar colocando 180 mais 60, 240 leitos na cidade. Mas quando eu acabar de fazer esses 240 leitos, a população já vai estar 300, 350 mil. Eu já vou estar atrasado mais tantos leitos. E a questão dos leitos, você tenha e você vai usando conforme a demanda. Se algum dia não houver criança, eu diminuo, né? E coloco outros serviços também no hospital Mário Covas. Por exemplo, né? Meu sonho é construir uma ala só para as crianças com necessidades especiais. Você pode pegar o Hospital Mário Covas e usar para tudo em saúde. Então, vou usar uma ala para necessidades especiais, para ter fonoaudiologia, para ter neuropediatria, psiquiatria infantil, né? Fisioterapia, você entendeu? Os espaços são, né? Você vai, conforme a necessidade, você vai adequando. A questão, eu não estou dizendo que não tem que ter para o infantil, que fique claro, mas a preocupação com a saúde do idoso que está crescendo. E o IBGE fala que vai ser em 2048 que vai ter esse crescimento, 42, aliás, 42. Corrigindo aqui, que vai ter esse aumento. Nós estamos em 2024, até 42 são quase 20 anos, né? Como eu digo, até lá a população vai ter quadruplicado, tá certo? Eu brinco, eu gosto de tratar idosos. Inclusive, eu fiz uma pós também em geriatria. E nós trabalhamos em muitos residenciais de idosos. Que a gente sabe que tem muito idoso, quando tem condição financeira, vai lá e quando precisa, no estado paliativo, numa doença do Alzheimer mais avançada, né, precisa do cuidado desse, né? Mas e que não tem dinheiro para pagar o residencial de idosos? Fica em cima de uma cama, às vezes, não tem dinheiro para alimentação integral, como uma latinha custa R$140, não tem condição técnica de passar uma sonda, de cuidar de uma escara, você entendeu? Então nós temos que adequando a saúde. Vai envelhecendo, né? Quem sabe uma ala no hospital de adultos só para a população mais idosa que carece desse suporte. Por exemplo, essa área que eu já que entendo, eu gosto de falar um pouquinho mais. Por exemplo, vai chegar uma hora por cada idade que vai precisar de passar uma sonda nasointeral. Vai chegar uma hora por cada idade que tem que fazer uma gastrostomia, porque já ficou definitiva, é digno ter alimentação direta, né? Um botãozinho aqui para você colocar alimentação integral direto no estômago da pessoa. Então, conforme as necessidades vão acontecendo, o governo planejado tem que ir acompanhando, né, as necessidades e ir suprindo. Vai chegar uma hora que eu digo que uma boa parte desse hospital de 180 leitos, que deve ser ampliado pelos próximos prefeitos, terão que ter mais alas para o cuidado com a população idosa. Olha, nosso tempo está passando rápido aqui. Eu vou passar para o Daniel para ele fazer uma pergunta. Se o senhor puder ser mais rapidinho na resposta, a gente consegue abranger mais assuntos. Daniel? A gente vai correr também aqui. O senhor vem falando muito da quantidade populacional de Hortolândia, né? Do jeito que cresce também, cresce um déficit habitacional. No seu plano de governo, qual é a ação para essas pessoas que têm um déficit habitacional na cidade de Hortolândia? Então, o governo que diz que vai fazer moradia, não faz, vai se acumulando. Quem já mora lá, a moradia é um direito sagrado, o teto é sagrado. Então, quem já mora lá, você não tem outra alternativa, você tem que providenciar o teto sagrado para aquela pessoa. Mas a pessoa já mora lá. Uma coisa é eu fazer empreendimento imobiliário para boa parte dos cidadãos virem de outras cidades morar em Hortolândia. Outra coisa é eu pegar quem já mora lá, quem já está cadastrado e providenciar uma coisa que é, né, digna, que é a moradia. Certo? Inclusive, um dos nossos projetos é o IPTU zero para essas moradias com metragem inferior a 100 metros quadrados. Que o IPTU significa muito pouco na arrecadação, mas é muito para aquela população humilde que paga. Então não é só pensar na moradia nova, pensar também no morador mais humilde, né, de aliviar o IPTU, um montão de taxa de lixo, taxa de iluminação, taxa, né? O que a gente puder fazer por todos, mas em especial para os que mais precisam. E moradia é uma coisa sagrada que todo mundo precisa. O aluguel de Hortolândia é uma fortuna. Né? Já pensou você ganhar R$ 1.600, R$ 2.000 e ter que pagar R$ 800 mil só de aluguel? Então é uma coisa sagrada que nós temos que lutar para que cada morador que precise, juntamente com... São projetos feitos juntamente com o governo do Estado, com o governo federal, né? Mas não se há que discutir. Quem já está lá, né? Nós temos que lutar por moradia, que é um direito sagrado do cidadão. Candidato, nós vamos chegando ao fim
dessa entrevista aqui, dessa sabatina na RFTV, e eu gostaria então de deixar à sua disposição os microfones da RFTV para que o senhor possa fazer as suas considerações finais e ter essa conversa com o eleitor de Hortolândia. Por favor. Agradeço, Noemi. Esse é o ano de mudança. Hortolândia quer mudança. Quando você anda na rua, você vê o sentimento da mudança. 20 anos de um governo mais à esquerda já deu, já passou. Não é? Agora é a hora do Dr. George, prefeito 22, que pede a oportunidade para você, para fazer justamente tudo aquilo que está nos nossos compromissos, nosso plano de governo. Vai lá no meu Instagram, Dr. George, no meu Facebook, DR George, vai lá, vê todas as nossas propostas, avalia, né, a proposta para cada item, para cada setor do governo. Né? Tenho certeza que o 22 do Dr. George tem a melhor proposta e que nós faremos uma revolução na saúde, na segurança, tá certo? Na educação. Poxa, educação transforma o povo. Eu sou médico graças a uma bolsa de estudos. Eu sonho em poder dar milhares de bolsas de estudos para capacitar os nossos jovens. Não é? Nós precisamos de quê? Da oportunidade. Nós temos vários candidatos, mas é esquerda. Eu acredito que somos a única candidatura conservadora, nova. É sangue novo, é ideia nova, é vontade de trabalhar. Eu só peço a oportunidade no 22. Tá certo? Deus já me abençoou. Eu tenho mais que eu preciso e mereço. A gente tem que chegar lá agora para servir, não para ser servido, é mudar o sistema, é lutar contra o sistema, para abençoar, não para ser abençoado. Não é? Poxa, com o nosso projeto de governo, em todas as áreas, salvaremos milhares de vidas. Vamos dar qualidade de vida para a população. Mais uma vez, eu só peço para você a oportunidade, Dr. George 22. Eu vou fazer jus à confiança do seu voto no 22. Obrigada, candidato. E chega ao fim mais uma entrevista aqui, uma sabatina que nós fizemos hoje aqui com o Dr. George. Eu quero agradecer aos meus amigos aqui do lado, Daniel Lobinho da Rádio Transamérica FM. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigado, Noemi. Muito boa noite, candidato, boa noite, Leandro. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Desculpa. Leandro, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a você, telespectador que nos acompanhou. Bom, e eu agradeço a sua companhia, que sempre está aí do outro lado acompanhando a gente. E em nome da RFTV, minha parceria com a Transamérica, eu agradeço a sua audiência e a sua companhia. Uma boa noite para você. Lembrando que você acompanha toda a sabatina no nosso canal no YouTube RFTV Oficial. Boa noite e até a próxima.